Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Django Mock. Meu nome é Gregory Pacheco e nesse vídeo nós vamos estar dando continuidade à série de vídeos sobre formulários do Django. A gente começou essa série de vídeos na semana passada, onde a gente falou um pouco sobre formulários manuais no Django. Se você ainda não viu o primeiro vídeo, acesse o nosso canal Django Mock no YouTube e lá tem o primeiro vídeo onde eu começo a falar sobre formulários manuais em HTML no Django, onde você cria o seu formulário 100% em HTML e manipula os dados desse formulário através de requisições POST, tá ok? Bom, em sequência a nesse vídeo nós vamos falar sobre Django Forms. A gente vai estar usando nessa implementação a classe de forms do Django, onde o Django implementa e encapsula uma série de comportamentos de um formulário HTML através de uma classe Python. E nessa classe Python você consegue encapsular toda a sua regra de negócio, criar os seus campos de input HTML, alterar as características desse campo, colocar validações nesse campo, tudo através de uma classe Python. Tá ok? Então, se a gente acessa aqui o site do Django e procura por Django Forms, eu já deixei separado aqui o link, posso colocar depois na descrição do vídeo para vocês. Aqui o Django ele explica brevemente sobre essa classe Forms, tá ok? Então, como funciona? Você basicamente implementa uma classe Form, uma classe Python tradicional que herda da classe Forms do Django. E nessa classe você vai criar todos os campos que você deseja que tenha no seu formulário HTML, tá ok? Você dá característica e comportamento para esses campos, validações e etc. E depois você consegue, através de requisições GET e POST, enviar e receber dados da sua aplicação através desse formulário do Django. E aí com isso você não precisa de escrever HTML na mão, como foi o caso da nossa última aula, tá ok? Não é que seja melhor ou pior, depende muito do caso. Então vai ter situações que você vai precisar, eu preciso todo o projeto, acho que nunca teve um projeto que eu não precisei fazer um formulário manual em HTML. Em outros, e da mesma forma para os formulários que herdam da classe Forms do Django. Não teve um projeto que eu não precisei também de criar um formulário especial e colocar ele para comunicar com a aplicação, para mandar para ele mesmo renderizar o formulário e enviar isso para a sua aplicação, tá ok? Então a gente vai implementar aqui, depois que eu implementar vai ficar um pouco mais claro da gente entender. Se você acompanhar aqui a documentação do Django, ele faz a implementação de uma classe simples, um formulário com apenas um campo nome, só para a gente entender os conceitos. Então vamos abrir aqui o nosso terminal. Vou entrar aqui em aula e formulários. Aí eu vou startar nossa aplicação. Deixa eu verificar se ela está funcionando. Está funcionando perfeitamente aqui a implementação da última aula. Vou abrir aqui o nosso editor. Está aqui a nossa aplicação. E aí a gente vai começar a fazer a implementação, de acordo com a documentação do Django. Então, eu vou aproveitar o exemplo que o Django já deu. Então a gente vai criar um arquivo chamado forms.py dentro da nossa aplicação. É dentro da app, tá gente? Não é dentro da pasta do projeto. Se criar aqui, você vai criar bagunça. Você até pode fazer isso, mas para ficar organizado a gente vai criar dentro da nossa aplicação. File, vamos mandar salvar forms.py. Então criou aqui o forms.py. Então o código começa com você importando aqui o seu formulário, né, a classe Django Forms, e criando a sua classe. Você dá o nome para sua classe e manda ela herdar de forms.form, tá ok? Aqui ele está simplesmente criando um campo do formulário. O que você quer que tenha na sua página HTML, lá no seu campo? Eu quero que tenha um campo nome. Então, sei lá, name. E aqui, name. Aqui ele está definindo o label desse campo, né, o que vai aparecer em cima lá do campo.
e o tamanho máximo desse campo. Você pode colocar aqui se você quer que ele seja required. Se você não quer que seja required, você pode inserir validações. Você pode inserir um widget. Daqui a pouquinho eu vou falar o que é um widget. Então, enfim, você pode inserir uma série de coisas aqui dentro. Bom, então criamos o form. Agora a gente vai criar uma view, tá certo? Então vamos aqui nas nossas URLs. Vou criar uma nova URL aqui. Então aqui form Django form beleza, que vai jogar aqui para a nossa view Django form, que a gente ainda não criou, vai criar lá agora, form Django. Então vamos importar ela aqui, Django form, opa, aqui ficou errado o traço. Tá, ok, e lá dentro das nossas views a gente vai criar essa view Django form. Vocês vão ver como é simples usar os forms do Django. Django form. A view é padrão. Por padrão ela recebe a request e devolve uma response. Então aqui eu vou dar um return render. Devolvo a request e mando um template para lá. Core barra Django form.html. E aqui eu vou importar o nosso formulário. Então from forms import, qual foi o nome que a gente deu para a classe? Nameform. Então vamos importar nameform aqui dentro. E aqui eu vou criar um form novo chamado nameform. Ok? Então criei esse formulário, eu vou enviar ele para minha view. Form recebe form. Agora a gente vai criar o nosso template, né? A gente ainda não tem esse template lá. Então templates. Em breve a gente vai ter uma série de vídeos só sobre templates, outros só sobre URLs, outros só sobre models, tá ok? Então não deixem de seguir o nosso canal aí, de acompanhar, de assinar, de marcar aí as notificações para que você não perca nenhuma aula. A gente vai tentar gastar o Django mesmo até não poder mais. Então criamos aqui o nosso form, o nosso HTML. Isso. E agora aqui a gente vai criar um form normal, a tag form do HTML. Aqui a gente precisa, assim como na outra aula, a gente precisa de inserir o CSRF token, ok? Por questões de segurança. E aqui lembrem que aqui a gente enviou uma variável chamada form. O que tem nessa variável? O nosso form, que é do tipo nameform, que está definida aqui na classe form, na nossa classe form.py, tá ok? Então a gente vai fazer o seguinte, agora que a gente tem esse form aqui dentro, a gente vai renderizar ele daquela forma, e a gente vai criar aqui um button type submit, enviar. A gente precisa definir também aqui o nosso method, que é post, tá certo? Bom, aparentemente é isso. Vamos testar lá a nossa URL, como é que foi o nome da URL que a gente definiu, Django form. Então vamos na nossa aplicação, acessar aqui barra Django form. Teve algum probleminha aqui, tem um erro de sintaxe aqui. Vamos voltar lá na nossa view. Aqui uma vírgula. Ele continua reclamando. Deixa eu enviar isso aqui como dicionário. Perfeito, aquele problema resolveu. Agora aqui na linha 2 ele está reclamando de forms. Aí aqui você tem que falar o seguinte, from
core.forms. Isso, ok, problemas resolvidos. Olha aqui, então a gente acessou nossa URL e ele já gerou aqui pra gente um formulário. Se a gente inspecionar isso aqui, ó, o form que a gente criou, method post, aí ele criou aqui o input hidden, que é o nosso CRSF token, o token de proteção do nosso formulário, o label, de acordo com o label que a gente definiu, gerou o campo de acordo com a característica que ele julga como padrão, né, que o Django vem com um padrão, com o widget do tipo input para cada tipo de dado, como a gente definiu lá. Vamos voltar aqui, ó, a gente definiu um char field max length 100, ele viu, não, esse aqui, o padrão para isso aqui é um input text normal. Se fosse um text field, ele renderizaria um text area. Se fosse um radio button, ele teria colocado um radio button. Se fosse, na verdade, se fosse um boolean, ele teria colocado um radio button ou um checkbox. Então o Django já tem padrões de widgets para cada tipo de dado. E aqui o botãozinho que a gente criou, tá certo? Então a gente aprendeu a renderizar esse form e mandar ele para o nosso HTML. Agora aqui é o seguinte, quando a pessoa, eu quero fazer o seguinte, quando a pessoa clicar em enviar, eu quero conseguir receber esses dados aqui. Então eu vou fazer o seguinte, ó, na hora que eu estiver criando o nosso formulário, eu vou falar o seguinte, ele vai renderizar com request.post, ou seja, ele vai pegar o que está dentro da minha request e já vai tentar instanciar um form. Ou seja, se o form chegar aqui, se a pessoa clicar em enviar, se na verdade essa view aqui for chamada através do clique no botão enviar, porque é o seguinte, quando eu clicar aqui em enviar, essa URL aqui será chamada de novo. Quem é a URL Django Form? Se a gente olhar aqui, a URL Django Form, ela bate nessa view. Então vai ter momentos que essa view vai ser chamada através do clique do botão e não simplesmente entrando na página, tá ok? Então vai ter momentos que eu vou ter uma request aqui com dados. Então se eu colocar aqui, ó, request post or known, o Django, se ele achar alguma coisa dentro da minha request, ele já vai instanciar o form preenchido. Se não, ele vai preencher um form em branco para nós, tá ok? Uma vez eu já tendo esses dados em mãos, eu posso fazer o seguinte, ó, posso fazer aqui, ó, if form ponto is valid, ou seja, eu preciso verificar primeiro se o form é válido antes de eu acessar as suas propriedades, tá ok? Então eu preciso fazer isso aqui para poder acessar os meus dados do formulário. Então quando a pessoa clicar, na verdade eu ainda preciso fazer mais uma coisa aqui, eu preciso verificar o seguinte, se request ponto method igual a post, porque lembra que a gente definiu aqui no nosso coisa que quando o botão submit enviar esse formulário vai ser com o método post. Então chega aqui, eu preciso saber se ele veio através do clique do botão ou se essa pessoa está abrindo tá vindo pela primeira vez aquela URL, que aí vai vir como get, aí não vai entrar aqui. Mas se a pessoa clicou no botãozinho, chega como post, entra aqui e eu consigo acessar os dados do formulário, tá ok? Então, só continuando aqui na nossa documentação do Django, existe um método chamado cleanedData. Deixa eu ver se ele está falando sobre ele. cleanedData attribute. Esse cleanedData attribute serve para que você consiga acessar os dados do seu formulário já validados e já transformados em um objeto Python adequado. O que acontece? Quando eu tentar acessar aqui, ó, depois do form.isValid, que ele está fazendo aqui, form.isValid, eu posso, aí sim, a partir do momento que eu validei o form, eu posso acessar aqui, ó, cleanedData, e falar o nome do campo que eu estou tentando acessar. Por exemplo, vou criar uma variável aqui, nome, name, que recebe vazio, tá certo? Quando eu acessar aqui o meu formulário, eu posso falar o seguinte, que name recebe form.cleanedData e o nome do campo. Como é que for? Qual que é o nome do campo? Name, tá ok? Então eu coloco aqui name. A partir desse momento
eu fui extrair de dentro do meu formulário já validado, com os dados já sanitizados, ou seja, ele já validou os dados, já converteu para o objeto Python mais adequado, de acordo com as características que eu informei aqui no meu formulário, e já me entregou esse valor bonitinho, limpo e validado, feito cache pro formato, né, pro tipo de dado adequado, e eu já passei isso para minha variável nome. O que eu posso fazer? Eu posso passar essa variável nome para lá também, ó. Name é name. E aqui dentro do meu form eu posso falar bem assim, ó. If name, ou seja, se existir a variável name, if, finalizar o meu if, e eu vou e posso falar o seguinte: olá name, ok? Vamos fazer o teste para ver se funcionou belezinha. Não teve nenhum erro de sintaxe, aparentemente. Vamos colocar aqui o Gregory. Nada, não funcionou. Vamos ver se era falta de atualizar o nosso. Vou colocar aqui o Gregory. Não imprimiu. Vamos tentar descobrir o que foi que aconteceu. Vou colocar um breakpoint aqui na minha view para a gente tentar entender se o dado está chegando correto aqui. Então eu vou colocar aqui o seguinte, ó, import pdb pdb.set trace. Ok, vamos dar um continue aqui da primeira vez que eu quero voltar lá e quero preencher alguma coisa. Então vou colocar aqui o Gregory. Ok, o navegador ficou parado aqui, tá parado lá no breakpoint. Então se eu dou um L aqui, ó, ele tá parado nesse ponto. Então vamos ver aqui o que tem em request post. Olha aqui, ó, eu tenho a variável name, ela chegou aqui, ó, tá certo? Então tem algum erro aqui na nossa view que não tá lendo direito o nosso formulário. Vamos ver aqui se form.is valid. Ó, é válido. Sim, tá retornando true. Então ele entrou aqui, tá certo? Ele entrou aqui, preencheu a variável. Deixa eu ver o que vale name. Olha, name vale Gregory. Então o dado chegou aqui bonitinho. E eu devolvi name pro meu form, pro meu HTML, quer dizer. Então tem um name aqui. Ah, tá. Aqui, ó, o erro, ó, name. O name. O legal de dar pau durante o vídeo é isso, que a gente pode debugar, pode ter experiência aí real de erros que acontecem mesmo no cotidiano, né? Então, legal. Ok. Vamos atualizar aqui e fazer novamente. Então, Gregory. Olá, Gregory. Funcionou perfeitamente. Se eu colocar aqui, olá, Django Mock. Olá, Django Mock. Perfeito, então consegui fazer a ida do dado para a aplicação lá no lado do servidor. Fiz o dado voltar para o cliente, trafegar aí através do Django Form, tá ok? Bom, agora eu vou só dar uma passada aqui com vocês sobre os widgets. O que são os widgets? Os widgets são o tipo do campo que o Django vai gerar para cada tipo de dado que você fornecer lá na descrição do seu formulário. Ou seja, então se você fala que você quer usar um text field, um number, um email input, um password input, um hidden input, um date input, o Django vai gerar para você diferentes tipos de dado HTML, vai gerar o HTML de acordo com o widget que você escolher, tá ok? Então você pode criar o seu campo e pode simplesmente escolher aqui, ó, por exemplo, ele criou um widget aqui que é um select para a data de nascimento, e ele passou aqui uma lista de escolhas. Aí o que é essas escolhas? Ele passou aqui, ó, birthday your choice. Então a pessoa pode escolher entre esses três tipos aqui, ó. Vamos implementar isso lá, ó. Vou levar isso aqui para o nosso formulário. Então define ali as constantes, e aqui ele cria um campo chamado
data de nascimento. Então esse data de nascimento é um date field, que tem um widget. Esse widget vai mudar a característica desse campo. Em vez de ser um campo date comum, vai ser um campo select, que esse select está recebendo aqui em anos os anos que eu defini aqui. Eu tenho favorite colors também, que são constantes que ele definiu, tá ok? Vamos colocar elas aqui também. Que também é um multiple choice. Esse aqui é um select date, esse aqui é um multiple choice. Ele pode selecionar mais de uma opção. Fala se ele é required ou não, ou seja, ele não é um campo obrigatório. Ele insere aqui um checkbox multiple para dizer a forma como a pessoa vai poder escolher e quais são os choices que vão aparecer nesse multiple choice, que é aqui o favorite colors choice, tá ok? E aqui ele vai chamar birth year. Vou colocar aqui no nosso recebendo isso aqui também, recebe form.cleaned data birthday. Vou inicializar isso aqui também, tá ok? Então vamos ver isso aqui funcionando agora. Olha aqui que legal. Então eu tenho um campo nome nosso, permanece intacto, mas esse novo campo que eu criei aqui no meu formulário, aparentemente um campo complexo, mas a gente para interpretar ele aqui, ó, isso, exatamente, ó. Se a gente para interpretar ele aqui, ó, você vê que ele tem um date field bonitinho. Se a gente puxar para cá, ele finaliza ali, tá vendo? E aí o favorite colors, ambos são select, ambos são campos de seleção, ou seja, de múltipla escolha. Um é um select date, que recebeu o campo ano prefixado, tá ok? Então aqui, ó, o campo ano veio prefixado, essas três opções estão aqui. Se eu colocar uma nova opção aqui, ó, 1988, ela vai aparecer ali para nós. Opa, aqui, 1988. Olha lá, 1988. Os meses eu não mexi, então ele permanece iguais, eles permanecem iguais, tá ok? Se eu seleciono aqui, ele já traz as opções aqui para mim e vice-versa. E aí ele que a gente criou um segundo campo, que é o favorite colors, que também é um multiple choice. Esse é um multiple choice, que é um select date widget. Ele, na verdade, não é que ele é um multiple choice. Ele é um campo de seleção comum, um campo select tradicional do HTML. E esse de baixo é um multiple choice, que não é required, ou seja, não é obrigatório. O widget que ele colocou, que o pessoal que desenvolveu o tutorial do Django escolheu, foi esse checkbox selectable multiple, que você pode selecionar vários através de um checkbox. E as escolhas são essas escolhas que estão aqui. Você consegue definir elas aqui, tá ok? Então, se eu posso receber isso aqui também lá dentro da minha view. Form.cleaned data. Coloco ele ali e vou definir essa variável aqui. Inicializar essa variável. Beleza. Aí eu vou colocar um breakpoint aqui pra gente ver o que isso vai retornar. Ok, vou colocar aqui Gregory. Colocar qualquer data de nascimento. E vou mandar enviar. Vamos voltar lá para nossa view. E aqui o breakpoint está parado. Então se eu colocar aqui, ó, birth year, ele retornou para mim aqui a data bonitinho, o objeto date. Lembra que o cleaned data ele faz isso, ele sanitiza os dados e retorna as informações do formulário no objeto Python mais apropriado, que nesse caso aqui foi um datetime, então ele retornou isso aqui para nós. O favorite colors
Tá aqui, então ele retornou para a gente uma lista daquilo que foi selecionado, muito prático, o dado já chega preparado para você. E o objeto name tradicional, uma string, tá ok? Então isso aí é o widget, é a capacidade de você mudar a característica, o comportamento do campo. Quando você não coloca nada, igual a gente fez aqui, o Django passa o widget mais apropriado, o widget padrão. Agora, se você quiser mudar o widget, você pode falar aqui, ó, use esse widget ou use esse widget, tá ok? Então isso é muito bacana, é muito legal, você consegue fazer aplicações muito bem personalizadas utilizando Django Forms, tá? E o último link que eu deixei aqui, eu vou colocar também na descrição do vídeo, é os tipos de dados, né, os tipos de input que a gente tem, os form fields que você tem disponível para usar. Então tem aí para todo quanto é tipo de dado que você puder imaginar, desde image field, integer field, float, file path, email field, tem de tudo, slug, regex, url, tem muita opção, tá ok, pessoal? Então essa foi a nossa aula de Django Forms, tá ok? Na nossa próxima aula a gente vai aprender a utilizar o Django Model Forms, onde o Django vai criar formulários automaticamente de acordo com a característica de um model. A gente vai criar models, vai criar forms para esse model através de Django Model Forms, tá ok? Então espero que vocês tenham gostado. Esse código fonte vai estar na descrição do vídeo. Eu criei um repositório no GitHub, onde a gente vai estar onde eu vou estar subindo todos os vídeos, todos os códigos das videoaulas para vocês estarem aí tendo como código de referência, tá ok? E não deixem de conhecer o nosso projeto, o projeto programefácil.com.br. Nesse projeto, a gente está criando um curso completo, intensivo, de carreira completa de desenvolvimento de software, onde você vai aprender do básico, 12 tecnologias, desde fundamentos da web, passando por HTML, CSS, JavaScript, Python, Bootstrap, Django com MySQL, Postgres, Deploy no Heroku, lógica de programação, enfim, é um curso completo mesmo, um curso de carreira completa. Várias pessoas já fizeram esse curso comigo ainda no Brasil, ainda quando era Django Mock, tá ok? Então acesse o nosso projeto, escolha a carreira que mais se adequa com você, seja a carreira de front-end, a carreira de back-end, ou a carreira full stack, que é a carreira completa que engloba todos esses módulos, tá ok? Então é um projeto muito bacana que eu estou lançando, onde eu vou dar suporte pessoal, para pessoa por pessoa, suporte via código do seu Git se você tiver problema, suporte por e-mail, fórum particular para os alunos, acesso vitalício às videoaulas. Então assim, é um curso muito diferente, um curso que a gente quase não tem no Brasil, principalmente baseados em tecnologias ágeis como o Python, tá ok? Então conheça o nosso projeto, divulgue com seus amigos que têm vontade, que têm um sonho de se tornar um programador, sem contar também que nesse projeto eu vou estar dando dicas de como trabalhar na Europa, de como é o mercado europeu, de como se preparar para poder estar trabalhando na Europa, tá ok, gente? Então eu conto com vocês. Compartilhem esse vídeo, não deixe de deixar o seu like e deixe aqui nos comentários se você teve alguma dificuldade sobre Django Forms e qual que seria um próximo capítulo que vocês gostariam de ter aqui no nosso canal sobre Django, tá ok? Um abraço e até mais.